Salve, salve, turma! Estamos começando mais uma Prosa Com. Hoje, dando sequência ao tema Teologia, as religiões e as suas concepções sobre os caminhos que levam a Deus. Tenho o privilégio de estar aqui com Marcelo Meneghini, pastor Marcelo Meneghini, da igreja Mevan, o qual estará conosco essa noite aí abordando esse tema tão maravilhoso, instigante, complexo, que é a fé e os caminhos que nos levam a Deus. Seja bem-vindo, Marcelo. Marcelo, antes de tu dar o teu salve, eu gostaria de fazer o nosso merchan também, né? Porque o merchan é muito importante. E os patrocinadores, que são os nossos apoiadores, são os caras que apostam na gente, que é o P8, o Pool Bar, o Posto AMD, o Open, e agora o nosso caçula, nosso novo patrocinador, Pedreira Paim. Então seja bem-vindo, Pedreira Paim, conosco. Espero que possamos fazer um trabalho cada vez melhor para que justifique essa aposta de vocês nesse canal. Agora sim, Marcelo Meneghini, seja bem-vindo. O prazer é todo meu estar aqui, né, Jandir? Eu acho que o mais importante de tudo é falar no que a gente acredita, né? Que só tem um caminho que leva a Deus, que é Jesus, né? E para mim é muito importante estar aqui para passar um pouquinho para vocês do que é para nós, né? Importante nesse tempo, que é a família, que é ter fé e um amor verdadeiro, né? Para enfrentar todas essas situações. E eu creio muito, não é na religião, né? Não é na teologia, mas eu creio no amor de Deus, né? Porque só existe um Deus e só existe um caminho até Deus, que é Jesus, né? Então é muito bom, fiquei muito feliz. Quando tu me falou dos caminhos que levam a Deus, né? Eu pensei, que bom, né? Porque a gente acredita num caminho só, sim, né? E esse caminho é Jesus, né? Mas eu fico muito feliz de poder estar aqui, de compartilhar um pouquinho do que Jesus fez na minha vida, na minha casa, na minha família e o que Ele tem feito, né? Nas nossas famílias aqui em Juí. Perfeito. Mevan é uma sigla, né? Ela quer dizer Missão Evangelística Vinde Amados Meus. Isso é uma congregação, né, cristã evangélica, que nasceu lá em Itajaí, através do apóstolo Luiz Hermínio, em 1998. Hoje a gente está em muitas nações, né, em todo o Brasil, América Latina, e é um trabalho que vem focado, né? Como que começou o Mevan? O Mevan começou num desejo do pastor Luiz Hermínio em tirar dependentes químicos, moradores de rua, das ruas de Itajaí. Ele tinha uma bicicleta lá, essa bicicleta ele andava, juntava comida, pegava doações, daí ele pegava um morador de rua, um drogado, estava na rua passando necessidade, e levava para as comunidades terapêuticas de Itajaí, levava o drogado e a comida. E assim começou. Uma casa assistencial. Ele começou fazendo trabalho na rua. E ali na rua ele pegava o evangelho, fazia os cultos nas esquinas, falava do amor de Deus, e assim começou. Olha. E em Juí está desde 2019? Em Juí nós estamos desde 2010. 2010. Na verdade, o que aconteceu, né? Quando Jesus mudou por completo a minha história também, né? Fui um ex-dependente químico também, usuário de cocaína, né? Olha. E em 2010, agora, amanhã é dia 19? Isso. Dia 20 foi o dia que o Senhor tocou na minha vida, dia 20 de maio de 2010. E eu congregava na Igreja Batista, e uma quarta-feira, 20 horas, eu cheguei no culto de oração, fiquei de joelho, me prostrei ao Senhor e falei, olha, a partir de hoje, eu sei que tu me curou, eu sei que tu restaurou a minha vida, eu vou fazer o que tu fez a mim, e eu sei tirar morador de rua, da rua, aqui em Juí. Cuidar deles, a gente não tinha ainda o sítio de acolhimento, eu pegava eles, levava lá pro 44, dava um banho, levava para a barbearia, cortava a barba, cortava o cabelo, comprava roupa na Por Menos e encaminhava para as comunidades terapêuticas, Palmeiras das Missões, Santo Ângelo, Cruz Alta, Pelotas, até que 10 anos atrás, agora também dia 19 de junho, faz 10 anos que a gente tem um sítio de acolhimento. Que é onde? Em Coronel Barros. E a gente acolhe lá agora, então, com a ajuda da prefeitura, né?
A gente tem feito um belo trabalho, e a gente pode Com a dizer assim, prefeitura daqui? Prefeitura de Juí. Prefeito Andrei. Prefeito Andrei, e com apoio também do pessoal de Coronel Barros, prefeito Edson, né? Baita parceiro também. A gente tem visto isso, né? Porque às vezes, mas em Juí não tem morador de rua, lógico, tá tudo lá no sítio, né? Não tem que estar lá, está sendo bem cuidado, né? Já nesses últimos 10 anos aí, passou mais de 2.000 homens por lá. Olha. Não só de Juí, né? Mas da região. É um trabalho social maravilhoso. E junto com o sítio veio a igreja. Sim. Da Mevan. Trabalho que a gente sempre começou lá no... Sempre começou e continua ali no Pindorama, né? No Pindorama, na 21 de abril. De abril, 2032 hoje. 2032. Mas sempre foi por ali. Sempre voltado para o trabalho social. Né? Porque a verdadeira religião está lá em Tiago 1,27, é cuidar do órfão, da viúva, do necessitado e do estrangeiro. Cuidar. Então o trabalho da igreja não é o... Eu falo sempre assim... o que nós precisamos entender, né, como igreja. A igreja é o Jandir, é o Marcelo, nós somos a igreja, né? Porque se nós acreditamos num Deus que é acima de todas as coisas, que fez tudo, né? Fez o céu, fez a terra, fez a água, é um Deus só. Perfeito. Então esse Deus é o que nós acreditamos. Então, é bem claro isso, né, para nós, né? E sem caridade não existe salvação. Né? E sem a gente entender que nós precisamos fazer algo, se Jesus mudou a minha vida, se ele restaurou a minha casa, se eu não perdi minha família, se eu não perdi meus filhos, vai parar em mim? Não, eu tenho que expressar esse amor, né? Eu tenho que fazer com que as pessoas enxerguem em mim algo diferente. E esse algo diferente só vai ser visto se for em amor. Eu posso ter dinheiro, eu posso comprar as pessoas, eu posso construir um hospital, eu posso construir uma creche, eu posso construir um asilo, mas eu vou construir. E cuidar é diferente de construir. Cuidar é outra forma de tu fazer com que as pessoas olhem para ti, que nem muitas vezes envolve sentimento. Cheguei na praça ali, né? De Juí, aqui na praça de Juí, os mendigos ali jogados, antes, quando era o outro prefeito, né? Prefeito Valdir, prefeito Balim, eles pediam para mim, Marcelo, vai lá, por favor, vai lá ver se tu consegue tirar da praça. E eles não acreditavam. O próprio mendigo, o próprio morador de rua, ele não acredita o porquê que tu vai fazer aquilo. Mas o que tu quer comigo, pastor? Eu digo, cara, já está totalmente excluído da sociedade, tá fora. Por que você vai fazer isso comigo? E eu falava para eles, cara, eu fiquei sabendo que tu acertou na Mega Sena, então eu quero teu dinheiro. Olha, como tu criava uma... eu quero teu dinheiro. Ele, não, mas eu não joguei na Mega Sena, mas por isso, cara, eu não quero nada, eu quero te ajudar. E a gente leva para o sítio, a gente cuida, e a Secretaria da Saúde também nos ajuda muito aqui de Juí, de Coronel Barros, dá toda a assistência necessária. E dessa forma que a gente começou. A igreja verdadeira está lá, né? Sim. Cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Isso não exime também do governo municipal, federal, estadual, mas o verdadeiro cuidado, né? É da igreja. Né? Então não adianta nós jogar para cima do prefeito, do vereador, do governador, do presidente. Não. Nosso maior papel hoje como homem e mulher que se diz cristão é fazer o que está escrito. Porque se a gente pegar essa palavra aqui e a gente só fazer o que está escrito aqui, ponto. Então a gente vai falar o quê? Em João 1:18 vai falar, ninguém nunca viu a Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus. Então quem nos mostrou de verdade quem é Deus foi Jesus. E tu imagina, o único Filho, Jesus, o único Filho de Deus planejou, ele foi lá, fez tudo certinho, pegou uma virgem, pegou Maria, já era casada, planejou tudo. Jesus foi até os 33 anos, teve 3 anos de ministério. E nesses 3 anos ele fez milagres, maravilhas, ensinou, curou, sarou, trouxe de volta o que a gente perdeu, né? Que é um amor verdadeiro, e ainda morreu e ressuscitou por nós. E aqui está escrito que se não conhecer Jesus, não vai conhecer a Deus. Porque Jesus nos mostrou a Deus, ele nos mostrou o caminho. Então esse caminho que a gente tem certeza que existe, mas é um caminho da verdade. Então não tem mais como a gente dizer assim, eu não sabia que a cocaína ia me fazer tanto mal. Se eu usei cocaína e ela me fez mal, como que eu vou dizer que eu achei? Eu vou voltar para lá? Não, eu tenho que procurar um caminho diferente. E se ele me salvou, é para que eu mostre que a salvação existe, sim. Existe um amor tão grande que ele não olha para o que a gente tem, mas é no que ele vai nos transformar.
E quando ele nos transforma, não tem mais o que fazer. Tu não é mais o mesmo, não tem mais para onde correr. Não tem mais como. Né? Porque eu sempre falo assim, né, gente? Como é que a gente vai falar para o alcoólatra que ele não precisa beber? Não precisa falar, ele sabe que não pode beber. Como é que eu vou falar para o homicida que ele matou e isso aí levou à destruição não só da casa dele, mas da família dele e de muitas famílias? Ele sabe que aconteceu isso. Eu falo muito claro isso, tá? Beleza, eu parei de fumar. Por que tu parou de fumar? Porque faz mal. A carteira de cigarro tá ali, tá mostrando que faz mal. Ah, não, mas agora eu tô vendendo cigarro. Cara, tu continua fazendo mal mais ainda. Agora eu parei de assaltar, só tô carregando só o malote. Então tem certas coisas que tem que ser radical. A nossa vida é assim, né? A Mevan, ela se separou de algum ministério, de alguma igreja. Como que foi a criação? Bom, a gente sabe que foi lá em Itajaí, pelo pastor Luiz Hermínio, mas ela já tinha uma origem antes, ela saiu da Batista, de onde que ela se desmembrou? Não. Ou ela foi criada? Por exemplo, assim, o que acontece muito, né? Isso é uma pergunta que eu sempre me fiz para mim mesmo e fiz para alguns pastores amigos meus, né? Eu queria entender o porquê disso. Por que não se nasce uma igreja? Porque a igreja tem que nascer, ela tem que nascer de Jesus, ponto. Por que sempre tem alguma separação? Tipo a católica luterana. Então, o que aconteceu? O pastor Luiz Hermínio começou na presbiteriana. O avô dele era presbiteriano, bisavô, lá em Itajaí, mas ele estava desviado um bom tempo. Ele congregava em algumas igrejas, mas esse Ministério Mevan saiu realmente do SOS Vida, do sítio, da caridade, do trabalho da rua. Houve uma necessidade de ter uma igreja. E é que nem aqui em Juí, por exemplo, o que aconteceu aqui? Por exemplo, nós começamos primeiro com a escolinha de futebol ali, onde era o Beco da Pedreira. Ali onde é aquele lugar maravilhoso, ali era o Beco da Pedreira, um dos lugares mais perigosos de Juí. E quando Jesus tocou na minha vida, o que eu fiz? Era ali que eu comprava droga. Então eu tinha um relacionamento muito bom. Porque eu sempre fui esse cara queridão, então todo mundo gostava de mim. E cara bonachão, gente boa. Me relacionava bem, como me relaciono até hoje. E daí eu fui lá e falei, olha, eu quero fazer um trabalho aqui, meio aqui, com as crianças. Posso vir aqui, pegar a minha Bíblia, vir contar uma história de Jesus, tocar um louvor aqui. Meneghini, que tu tem aberto, que é teu, tu faz o que tu quiser. Eu comecei ali. Mas a minha fé era tão pequena, né? Mas a palavra fala que é um grão de mostarda, né? Esse grão de mostarda para se tornar uma árvore gigante. E eu fui para aquele lugar, mas eu não esperava que ia chegar aonde chegou, né? Daí eu falei com duas moças lá, uma até hoje congrega com nós, que é a Nina. Eu digo, Nina, eu vou vir falar para as crianças sobre o amor de Jesus aqui, vou trazer um lanche. E na primeiro sábado à tarde tinha 40 crianças. E depois foi aumentando. O primeiro piquenique que a gente fez na bebê tinha 120 crianças. E a escolinha tem até hoje, esses 10 anos, né? Que a gente tá ali, ela tem a escolinha. E daí, o que aconteceu? Nós tivemos a preocupação de fazer o quê? Tá, agora nós estamos falando do amor de Jesus, nós estamos falando que Jesus salva, que Jesus cura, restaura, e eles não vão precisar passar pelos que o pai, o tio, o avô, a mãe passaram. Então, como que nós vamos fazer agora? Daí eu aluguei na rua, acho que é Guarani, se eu não me engano. A igreja na esquina da 21 vai para dentro do bairro, sim, a 300 metros uma casa. Tinha 2 peças, alugamos, reformamos. E ali o que a gente fazia? Na quinta-feira, ali nasceu a igreja. Na quinta-feira, as mães e as vós dos meninos que da escolinha de futebol, eles participavam do culto com nós. Então tinha lá 30, 40, toda quinta. E daí a gente fazia o culto, ministrava a palavra, orava, depois servia um café. Tinha dias que tinha janta e todo mundo ia para casa. E ali nasceu essa necessidade. Cresceu ali, a gente foi para a esquina, bem numa outra casa maior. Tinha garagem, uma casa completa, e ali a gente estabeleceu uma base. Daí o que a gente fazia? A gente pegava as crianças sábado de manhã e largava só sábado às 19 horas. Então ali elas tinham uma escolinha, elas vinham e passavam o dia, elas tomavam banho, elas trocavam de roupa, elas almoçavam, elas ministravam de tarde. E os meninos do futebol voltavam e não iam mais para casa. Eles almoçavam ali, passavam a tarde inteira ali. Só que era casa alugada. O gerente de um banco, do Banrisul, ele teve que retornar para Egito e pediu a casa. Mas nesse meio tempo a gente já tinha o sítio. E daí a gente começou lá no sítio.
Chegou a ter 400 pessoas num culto de domingo. E um dia a Rosane me chamou, a Rosane é minha esposa, e falou assim, amor, não tá certo. Esse lugar é um lugar de restauração. Adolescente, criança, eles precisam passar por aqui para ver que eles não precisam estar nesse lugar. Sim. E nós estamos com muita criança aqui. Tá? Eu digo, mas o que nós vamos fazer, mano? Daí, como tinha já um pessoal de Coronel Barros junto comigo, congregando, eu digo, vamos alugar uma casa em Coronel Barros com uma garagem, vamos e alugar uma casa. Aí a gente fez o mesmo trabalho com as crianças em Coronel Barros na casa e depois a gente fazia os cultos na garagem. E cresceu. Tinha culto que tinha gente na rua. Daí nisso a Sicredi, eu também trabalho com produto para matéria de construção, porta, janela, piso, e eu atendo bastante construtora. E o dono do prédio da Sicredi é meu cliente. E ele mudou de prédio. Uma coisa chama a outra. E daí tem um rapaz que congregava com nós, e ele me ligou, disse, pastor, por que o senhor não aluga o prédio da Sicredi? Eu digo, Daniel, tá fora. Cara, eu não vou pagar aluguel de banco. É igreja, não é banco. Nós não precisamos mostrar algo para alguém. Nós temos que mostrar o que Jesus fez na nossa vida, porque as pessoas querem estar conosco, não pelo que nós vamos proporcionar, mas porque Jesus fez na nossa vida. Pela mudança, pela vontade e desejo que eles têm de saber o porquê que aconteceu isso. Não é pelo que a gente está fazendo de obra, construção, cadeira. Eles vão vir, mas pelo que Jesus fez por nós. Mas por que você não fala com ele de cara? Não vou falar. Não vou falar porque eu não vou pagar, eu sou contra pagar aluguel alto. Isso a gente pode investir numa cozinha comunitária, a gente pode investir nas crianças, pode investir no sítio de acolhimento. Daí eu disse, se tu quiser falar, tu fala. Daí ele foi atrás. Foi lá, me ligaram os dois de lá. Daí, pastor, nem vou falar o nome do cara, ele vai ficar. Daí ele, pastor, Daniel falou que o senhor quer alugar o meu prédio. Eu digo, não, eu não quero. Mas quanto que o senhor quer? E ele falou para mim, não, aqui eu alugava para Sicredi por 12 mil. Eu digo, negativo, nunca na minha vida eu vou fazer isso. Ele falou, conversamos, eu digo, vou fazer uma proposta para o senhor então, R$1.500. Isso, não, mas ele só voltou me bater pelo telefone, né? E dá uma risada. Digo, mas tu é gringo mesmo, né, Marcelo? Digo, mas é o que eu posso pagar. Mas eu sabia quanto que eu podia pagar, porque eu sabia quanto que eu pagava pela casa, né? Daí nós alugamos por R$1.600, gente. Pronto. Era a antiga Sicredi, tinha os climatizador, tinha a salinha pronta para as crianças, tudo pronto, cozinha. Nós tínhamos 70 cadeiras. E eu ainda falei, nem vamos botar todos, porque não vai, nós não vamos divulgar nada. Não vai vir muita gente. Nós botamos 70, lotou no primeiro dia. Deu 150 pessoas. E aí foi crescendo, e também já não tinha mais lugar. Daí eles fizeram uma reunião, me chamaram. Eu disse, pastor, nós temos que sair daqui, não tá mais dando, o pessoal tá vindo de Juiz, tá voltando embora, isso é constrangedor também, né? Porque é verdade, né? Por exemplo, assim, eu saio em busca do quê? De um milagre. Sim. Não importa a religião. Se eu vou em algum lugar que eu vi que lá o Zezinho foi curado, o João foi curado, a Maria foi... Eu vou procurar esse lugar porque eu preciso, eu tenho essa fé tão grande que isso vai me mover para esse lugar e eu vou receber a cura. Então, quando as pessoas chegaram em Coronel Barros, bateram na porta e foram embora, porque não tinha lugar para entrar. Daí conversamos, eu digo, então vamos voltar para Ejuí, lá é o nosso lugar, né? Encontrei o Roberto, tu conhece a Delicarnes, né? Sim. Daí ele tinha ainda a Delicarnes, ele fez um curso de corretor, pegou o Crescito. Daí eu falei, Roberto, o dia que tu souber um barracão aí, que caiba umas 300, 400 pessoas, eu vou voltar para Ejuí. Daí ele falou, não, Marcelo, eu faço para ti. Ele disse, como assim? Não, tu tá com tempo, então entra aqui no meu carro. Eu vou te levar. Jandir, ele parou na frente de onde tudo começou. Aonde era a primeira igreja, onde tudo começou ali, eu comecei. Quando ele mandou descer do carro, eu disse, mas o que esse cara me trouxe aqui, né? Eu disse, tá, Roberto, mas onde é que é? Não, é esse terreno aí. Esse é meu, eu faço aqui pra ti. Só procura um arquiteto e o que projeto que tu quer que eu construo pra ti. Sem saber nada. Nada. E como que eu vou dizer que não? Aí que tu vê, mas aonde está o meu coração? Não está em eu querer fazer algo, mas é entender que através do que Deus fez na minha vida, na minha casa, na minha família, vai fazer com que aconteça nas outras famílias.
É essa fé impossível, né, que vai fazer com que a gente se mova. É essa fé realmente de acreditar. Não aconteceu hoje, mas vai acontecer. Vai, eu espero, eu tenho certeza que vai acontecer. A fé move. Bom, nós fizemos 25 anos de casado, eu e a Rosane. Nós nunca ficamos um dia separados. Um dia. Mas por quê? Porque quando eu conheci ela, eu não menti pra ela. Sim. Eu falei, Rosane, eu te amo. Tô apaixonado por ti, mas eu tenho um problema muito sério com droga. Eu uso cocaína e talvez eu chegue na sexta-feira e só vai aparecer na segunda. Ela falou pra mim, não, eu vou ficar contigo e tu vai parar. E daí chegou nesse dia, 20 de maio de 2009. 2009 foi. 20 de maio de 2009. Naquele dia, um dia antes, né? No dia 19, ela me chamou. Eu tinha saído para trabalhar. E era uma segunda-feira. Lembro como se fosse hoje. Em vez de trabalhar, eu fui no traficante. 7 horas da manhã. Sentamos na mesa, o traficante na ponta, eu na outra mesa, no outro lado, e a mulher dele ali, ele parangueando, cortando ali, fazendo as buchas, e eu cheirando ali. E aquele dia ele falou pra mim, Marcelo, o que tu quer com nós, Marcelo? Nós somos um bando de vagabundo, cara. Tu é um cara bom, pai de família, o que tu quer aqui com nós, metido numa segunda-feira? E uma coisa eu vou te falar, droga que eu vendo, tu não compra mais. E se alguém vender pelo menos um dedo, eu corto. E daquele dia, aí Deus começou, através da boca dele, Deus começou a falar. Então foi segunda na terça-feira. E esse traficante não deu contato? Não, eu tenho contato, mas parou de vender e tá. Daí, terça-feira, isso foi na segunda, terça-feira de manhã, fui pro hotel. Depois ele não deixou eu entrar em casa, fui pro hotel, daí ela me chamou na terça. Chamou meu irmão, era feriado em Santa Maria. Daí ela falou, amor, não tenho mais o que fazer, não consigo, eu tô até atrapalhando. Aí quando eu vi aquela minha mala na porta, eu pensei, agora azedou pra mim. Daí o Jonas perguntou, Marcelo, o que vamos fazer agora? Eu digo, Jonas, faça o que vocês quiserem. Não tem mais, né? Já perdi minha casa, perdi as minhas filhas, trabalho, tudo. Faça o que vocês quiserem. Daí a Rosane foi falar com o pastor Edilson, era pastor da Igreja Batista. Acharam uma comunidade terapêutica lá em Lajeado. Ela falou. Daí ela, aquela época era R$2.200. Daí eu pensei, né, de cara, deve ter piscina, hidromassagem, climatizador, TV a cabo. Eu vou ficar ali umas 2 semanas e volto com tudo. E daí o Jonas me pegou na quarta, isso foi 20 de maio, uma quarta-feira, 2009, 6 horas da manhã. Tem para o alcoolismo lá também, né? Tem, 6 horas da manhã ele me pegou meu pai e a Rosane, e nós fomos pra lá. Chegamos lá, gente, tinha um pórtico assim, sabe? Quando nós entramos ali, desci do carro, tinha um anãozinho com aquele garfo de feno, sabe? Tirando feno. Tinha ali travesti, morador de rua. Era um manicômio, cara. Eu peguei meu celular e liguei pro Dr. Alencar. Eu tava com o celular ainda. Falei pra ele, Dr. Alencar, pelo amor de Deus, manda um helicóptero aqui pra me tirar daqui. E onde é que tu tá, menino? Eu não sei, a Rosane que me trouxe pra cá. E daí me tomaram o celular. E o Jonas, o pai e a Rosane foram conhecer a clínica ali. E meu coração batia. Tipo, tu ouvia ele batendo aqui. Eu só pensava nas minhas filhas. Eu digo, meu Deus, como é que é a Isa e a Gisele? A Giovana era nenê tinha 1 ano. Ela nasceu em 2008. Como é que elas vão me ver aqui, gente? E agora eu dei minha palavra, não vou poder voltar atrás. Tá, beleza. Me tomaram o celular, tiraram minhas coisas. Subi em uma escada, tinha uma sala assim, uma mesa. Eu tava sentado onde tu tá aí, o cara tinha uma cadeira aqui, um sofá rasgado, sentei ali. Ele começou a me perguntar, tipo um questionário. Nome, falando. Daí quando ele perguntou, quantas vezes você passou por presídio, delegacia? Aí minha ficha caiu. Eu pensei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Aonde eu fui parar? Eu tô com 55, 15 anos atrás. 15 anos. Daí ali caiu minha ficha. Meu coração, daí eu fui falar, ele falou bem assim, não, tu cala tua boca, tu só vai falar quando eu pedir. Tá, beleza, fiquei ali. Daí ele terminou, agora tu pode falar, João, eu vou falar uma coisa pro senhor. Uma coisa só, eu não vou ficar aqui. Não, tu vai ficar numa jaula com mais 14, tu vai tomar banho junto, vocês vão fumar, tomar chimarrão junto, por tantos dias tu vai ficar ali com eles. Eu digo, não, eu vim pra ficar.
Se a minha família quiser que eu fique, eu vou ficar. Mas algo me diz aqui dentro que eu não vou ficar. Sabe? Algo que me diz aqui dentro. E quando eu desci aquela escada ali, meu irmão estava no pé da escada, o Jonas, em Mar de Santa Maria. E ele me chamou. Então, Marcelo, e agora? Eu digo, não, Jonas, pode ir embora, leva o Rosane e o pai, eu vou ficar. Ele disse, não, entra no carro que tu vai embora. Tu não vai ficar aí. E quando nós passamos aquele pórtico, eu olhei para a Rosane e falei assim, amor, alguma coisa de mim ficou aí dentro. Que eu senti a mesma coisa que eu senti quando usei cocaína a primeira vez. Aquela euforia, aquela alegria, a mesma coisa. E eu ouvi Deus falar nítido no meu ouvido, nítido quando eu estava sentado. Ele falou bem assim, ó, você tem agora um caminho. E esse caminho é voltar comigo. Ponto. Essa é a verdade. Tu escolhe isso e a única coisa que eu pedia, eu usava a droga e a coisa que eu falava para Deus, por que tu não faz eu parar? Por que eu, né, e eu orava e pedia, mas eu não conseguia parar. Eu falava só, não me tira minha casa, não me tira minha família. E eu ia drogado pra igreja, ela falava, tu me faz passar vergonha, tu vai ir se babando, tu vai ir do jeito que tu tá. E tu ia? Eu ia, como é que eu não vou ir? Eu tinha um medo de perder, né, ficar sem minha casa, não a casa, construção, sim, a casa, família. Né? E esse era o meu maior medo. Então Deus me pegou no meu coração, sabendo que realmente era verdade. E quando nós saímos dali, eu perguntei para o Jonas, tu consegue chegar às 8 horas em Juí, que tem o culto de oração na igreja? Consigo sim. Ele acelerou, ali eu me ajoelhei, me prostrei e falei, Senhor, nunca mais eu saio desse caminho. E daquele dia em diante eu me joguei dentro do Bom Pastor, no HCI, na rua, fazer isso. Por quê? Porque eu acreditei e tenho certeza que foi Jesus que tocou na minha vida. Né? Então essa é o segredo do evangelho, acreditar em Cristo, acreditar em tudo que está escrito aqui, né? E se a gente for pegar aqui o que é relevante, tudo é relevante, mas em João fala, né? João 3,16 vai falar, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. É simples assim. Mas por que é simples? Porque é verdadeiro. E por que a gente não consegue entender? Porque é simples, a gente quer coisa difícil. Nós não queremos coisa fácil. Marcelo, e esse testemunho, belo testemunho, um testemunho sincero, humilde, um cara que realmente foi tocado. A religião, a fé, a concepção de Deus, seguindo esse teu pensamento, está muito na gente, está incutido na gente, enquanto ser humano, e a gente muitas vezes tem que ser tocado, tem que ter o livre-arbítrio. Onde é que está o livre-arbítrio no meio disso tudo? Na verdade, o livre-arbítrio existe, Deus deixou, né? Então Deus é tão maravilhoso que ele deixou o livre-arbítrio e às vezes eu me questiono, será que ele fez certo? Por que ele não deixa uma tornozeleira eletrônica em nós? Por que ele não nos deixa com uma mão algemada para trás, um peso no pé? Porque ele nos ama. Né? Então, é bem claro isso. Eu tenho certeza que está dentro de nós. Por que as pessoas elas buscam algo? Né? Por exemplo, assim, tem várias religiões. Sim. Várias religiões, e eu não quero falar das religiões, eu quero falar o que eu vivo, é o que eu vim fazer aqui, né? Isso. E eu creio nisso aqui, na palavra, porque a palavra é viva, é eficaz e é verdade, né? E para onde vamos? Após a morte, vamos ler. O que a palavra fala é que nós vamos para a eternidade. É para lá que a gente luta para ir. Por isso que o caminho para a eternidade é Jesus, porque a salvação vem através de Cristo Jesus. Deus deu o seu próprio Filho para que morresse por nós, fosse ressuscitado e hoje está dentro de nós. Mas o caminho para a eternidade, nossa, de quem crê em Jesus, quem crê na Bíblia, quem acredita, é a eternidade. Esse não é mais a morte eterna, é a vida eterna. Então aqui, segundo essa concepção, nós estamos é uma passada para evoluir. Para evoluir, porque a palavra fala que nós vamos viver com o melhor dessa terra, certo? Então, por exemplo assim, às vezes a gente pode até se questionar algumas coisas. O que é o melhor dessa terra? O que é uma pessoa próspera? Né? Perfeito.
que é uma pessoa próspera? Uma pessoa próspera é um cara que viveu a vida inteira a pé e hoje ele comprou uma bicicleta. Esse cara é próspero. Esse cara que morava na rua e não tinha onde morar, alguém acolheu ele, alguém mudou a vida dele. Vocês são prova disso. A prefeitura hoje está dando vários cursos profissionalizantes. O cara vai se transformar um profissional, ele vai ter uma profissão. Então esse cara é um cara próspero. Ele vai constituir uma família. Essa família ele vai cuidar, ele vai lá, vai pagar a continha dele, tudo certinho. Talvez ele nunca entre numa igreja. Mas ele acredita num Deus que usou o Andrei, que usou o Jandir, que usou o Ezequiel para tirar ele da rua, que usou o pastor Marcelo, que usou o padre. Ele acredita nisso, porque realmente existe isso. A gente só é tocado, né, verdadeiramente quando a gente realmente olha para a mudança de vida. Porque não, querendo ou não, né, a gente não adianta. A gente é ainda aquele, eu preciso ver para crer, o Tomé, né? Sim. Então, mas só que a gente quer ver coisas grandes, quer ver helicóptero, quer ver navio. A gente não consegue enxergar o mal que foi a pandemia. E a gente não consegue ver quantas crianças desses bairros de Juí pegaram Covid. Nenhuma. Quantos moradores de rua de Juí morreram de Covid? Nenhum. Aonde que está o milagre? O milagre está aí, cara. O cuidar de Deus é muito maior do que a gente imagina. Eu vivo isso 24 horas por dia, porque nós temos um restaurante comunitário, a gente serve 60 refeições por dia, 40 dessas refeições são para criança. Agora está todo mundo com dengue, com gripe, com, como é que é o nome? Virose. Aquelas crianças andam de pé descalço, não correm o nariz, cara. E eu olho isso como que é um milagre. É um milagre que Deus tem, porque a verdadeira religião é essa. Então, se eu não tenho ninguém para cuidar, Deus vai cuidar. Não é porque é pobre, não é porque é mendigo, não é porque é abandonado. Quantas pessoas estão hoje numa cobertura de 10 milhões abandonada, querendo pegar uma corda e se enforcar, ou em depressão? Por quê? Porque busca algo que se tornou Deus para ela. O Deus era meu trabalho, Deus era meu carro, Deus era minha esposa, Deus era o meu curso superior. Isso não é Deus. Isso é algo que Deus colocou dentro de nós, é um dom que Ele estabeleceu para a gente ser alguém. Então é bem claro para mim, existe sim a vida que nós vamos viver aqui. Nós vamos nos preparar sim para a eternidade, porque a eternidade existe. E esse negócio que não existe inferno também existe. Existe o céu, existe o inferno. Agora, nós temos que lutar, né? Porque a palavra fala que a salvação é individual. Mas se eu estiver conversando com o Jandir e o Jandir vê em mim algo, né, diferente, tanto bom para ruim, ele vai escolher o que eu quero seguir. Aí está o teu livre-arbítrio. E aí Deus entra como? Não entra como mediador. Ele entra com a verdade. Diz, filho. E aos 45 da prorrogação, que agora dá mais 10, 15, ele ainda fala, se arrependa dos seus pecados. Verdadeiramente. Mas é mesmo assim ele te deixa a opção para ti. Mas mesmo assim, ele não vai... te abandonar. Só se arrepende, cara. Só isso. Eu não estou pedindo para te construir nada. Só se arrepende. Só se arrepende verdadeiramente. E esse é o amor de Deus que constrange. E as pessoas não conseguem entender. Não é não é ser religioso e tu tem que estar lá todo dia, toda noite. Não, tu precisa ter comunhão, tu precisa ter relacionamento dentro do corpo de Cristo, tu precisa fazer com que essa engrenagem do reino se mova. Eu preciso me relacionar com o prefeito, eu preciso me relacionar com o vereador, preciso me relacionar com o padre, eu preciso me relacionar com todo mundo, porque é o relacionamento que vai abrir a porta para que a gente entre com o evangelho. Até porque tu não é medido se tu tá extremamente com a tua fé em dia dentro do templo, dentro da igreja. Tu é medido no dia a dia. Principalmente quando tu não tem câmeras, tu não tem pessoas vendo, porque, vamos lá, Deus se mostra de várias formas. E às vezes da forma que tu menos espera. E ali tu tá sendo medido. Tô certo? Certíssimo, porque o que acontece? A nossa primeira igreja é a nossa casa. Já diz. Né? Primeiro, se eu não conseguir ser o Marcelo dentro da minha casa, que eu sou fora, eu já não vou conseguir ministrar em cima de uma plataforma. Porque se a minha mulher não assinar, validando o que eu falo, se meus filhos não validar o que eu falo, se meu genro não validar o que eu falo,
É só da boca para fora. É pior ainda. Por que a gente fala assim, conhecer a palavra, e a palavra vos libertará. Então eu conheci, eu sou liberto. Então eu não posso mais voltar para trás, porque vai ser pior para mim, porque eu já conheço a verdade. Tenho conhecimento. Né? Então, muitas Antes vezes... tu era um ignorante, ok? Muitas vezes a gente fala assim, antes não conhece. Sim, até tá preparado. Né? Agora, se conhecer, mergulhe de cabeça. Porque quantas pessoas, né, gente, estão esperando lá o testemunho de alguém. Agora, ó, se for mais um ano, eu vou. Se for mais 2 anos, eu vou. Se for mais 3 anos, agora deu 3 anos. Agora eu vou para esse Jesus. Exato. Agora eu vou para esse Deus. E eu não estou falando só dos evangélicos, Sim. não. Estou falando Do geral. do geral. De todos. É aquilo que eu te falei. As Ser pessoas humano. buscam algo. Né? Se isso aqui der certo para mim, beleza. Mas não pode ser momentâneo. Por isso que só tem uma coisa que gera a eternidade. É Jesus. Isso é eternidade. E tu tem que trabalhar continuamente com a tua fé, né? Porque geralmente o que acontece, tu pede, tu se debruça a Deus, a Bíblia, quando tu tá no caos. Geralmente quando tu melhora, tô bem, não preciso mais. E aí que tu tem que se lembrar dele, né? Pra agradecer. O que é o maior problema hoje nosso, né? E isso é com todos. No momento de aflição, e a palavra fala, né? Clama a mim e eu responderei. E às vezes a gente vai dizer, mas Deus, por que ele não tira então o pessoal da rua? Por que ele não cura esses doentes no hospital? Por que não traz o pai para casa? Por que separou? Por que o filho está fazendo... Por quê? Porque falta esse clamor. Porque falta esse desejo, esse relacionamento com Deus. Porque a palavra também fala, a oração é crer em Cristo Jesus e orar com fé que a tua oração vai ser respondida através de Jesus. E a tua oração a Cristo vai chegar a Deus e Deus vai... E quantas pessoas estão clamando nesse exato minuto que nós estamos aqui? Perfeito. E a fé vai acontecer. Jandir, acontece. Eu vejo isso todos os dias. Agora nós temos toda a última sexta-feira do mês, de cada mês, nós começamos na segunda até sexta. Das 13h30 até das 12 horas até as 13h30, de segunda a sexta, um turno de oração. Então a igreja está aberta, o pessoal vai ali, ora, tem um louvor, vai embora. Não interessa se é 5, se é 10, se é 1 minuto, vai ali, ora. E na sexta, a gente termina com uma vigília, que é uma vigília de oração, palavra e louvor, que começa às 21 horas e vai até às 3 da manhã. Depois das 3 da manhã, nós tomamos um cafezão todo mundo junto. Vamos lá, 4, 5 horas da manhã embora. E nessas vigílias, a gente tem visto a mão de Deus. Por exemplo, um exemplo, um casal chegou lá, ela estava com câncer mesmo, câncer, fase terminal lá, comprovado os exames e tudo, e ela começou a ir, e numa dessas vigílias Jesus arrancou com a mão o câncer. E ela tinha uma biópsia para fazer, mais um exame, ela foi fazer e sumiu. Tem explicação? Claro que não é a fé, mas é a fé. Eu tenho que sair da minha casa acreditando. Como que eu vou fazer uma entrevista de emprego já derrotado? Como que eu vou ir numa consulta médica? Não, mas não adianta. Eu vou tomar esse remédio para quê? Eu já tomei. Cara, o cara fez um curso superior de 6 anos, mais 5 anos de mestrado, mas não sei quando. Se um médico mandar tomar, toma com fé que vai curar. Mas não é problema teu se ele errar, ele que ministrou o medicamento. Por isso que eu falo assim, o mais importante hoje em dia é acreditar. Acreditar na cura. Eu tinha um problema com diabetes, né? E eu gosto muito de doce. E também numa das vigílias eu falei, cara, eu vou pra lá. Eu vou pra lá, eu vou ser curado. Eu vou ser curado, eu tenho certeza. Eu falei pra você, amor, eu vou essa noite. O Senhor vai me pegar lá. E eu vou. Eu já me curou da droga, porque pra curar a minha diabetes é barbada pra ele. Isso pra ele é um sopro. E não deu outra, gente. Eu fui pra lá. Cheguei em casa e eu faço isso seguido. Pelo menos 3 vezes por semana eu testo minha glicose. É 106, 98, 117. Depois, mas ela chegava a 300, 400. Não comia doce, me cuidava. Mas porque eu liberei uma palavra sobre. Eu não preciso esperar o pastor chegar, o padre chegar. Não, eu liberei, eu olho no espelho toda manhã e digo, cara, eu vou orar por mim. Eu vou orar por mim, eu tenho que acreditar que essa oração não é feita por mim. Eu faço no nome de Jesus e Ele que vai fazer com que isso aconteça. Porque não tem como tu pensar em caridade se tu não primeiro olhar pra ti mesmo. Vou propor uma caridade a mim. Né? Exato. Qual a credibilidade que a gente vai ter? Exato.
Primeiro carreteiro que eu fiz lá no Beco da Pedreira. Ganhei uma panela do Dr. Gilberto Michel. Uma panela. Ele perguntou pra mim, Meneghini, o que eu posso te ajudar? Cara, tu é um doido, eu quero te ajudar. Me dá uma panela de ferro, escolhe a maior que tiver. Fui lá, comprei, ele pagou. Fomos lá no Beco da Pedreira fazer um carreteiro. Eu fiz o carreteiro em casa, enchi aquela panela, pensei, o pessoal vai se servir, né? Aquela panela dava para 100 e poucas pessoas. Eu, o Aimo e o Jean, 2 amigos meus. Aí deu uma fila gigante. Só que é a maturidade, né? A maturidade ela vai chegando quando tu vai fazendo. Daí eles trouxeram as panelinhas deles. Enchi. E enchi. E ficou uns 80 para trás. Não, só escuta, ficou uns 80 para trás. E eu olhei pro Aimo, olhei pro Jean, já tava com um violãozinho, digo, Jean, toca um violão aí, que eu vou dar um jeito. Mas eu não sabia o que fazer. Eu tinha um uninho azul, que eu usava para trabalhar, peguei aquela panela, meti atrás do uno, e vim pela 21, parei nos trilhos ali da Central da Construção para baixo, e comecei a chorar. Eu falei, Deus, tu falou que era para mim fazer o carreteiro, e agora como é que faltou? Como é que faltou? Então fui eu que quis fazer, não foi tu que mandou fazer. E eu ouvi a voz do Espírito Santo. Natal. E como Natal? Nós estamos em agosto, como é que é Natal, cara? Que voz é essa? E o Natal, não sei se você já conhecia ele, que tinha um restaurante. Falecido? Isso, ele tinha mudado. Não era... Ele era confraria. Ele tinha mudado ali onde é que agora é aquela loja de embalagem, nos Aldaranha ali. É perfeito. Ele tinha mudado para ali o restaurante dele, na frente. Sim. Natal, eu digo, claro, o seu Natal. Peguei o Uno, era 12:00 e pouco, estacionei do lado, entrei com aquela panela dentro da cozinha e coloquei ali. Eu disse, seu Natal, eu preciso alimentar no mínimo mais umas 80 pessoas. Disse, só um pouquinho, Meneghini. Pegou uns arroz que tinha congelado lá, jogou dentro da panela, tinha molho de frango congelado, jogou dentro da panela, esquentou bem, largou um temperinho verde. E tu voltou com... Não, eu perdi quanto? R$50, gente, é como se fosse nada. Voltei lá, deu meia hora. Voltei, larguei a panela, o Aimo... Marcelo, da onde tu tava em casa? Cara, só serve, depois eu conto a benção. Então, essas coisas sobrenatural. Mas por quê? Porque eu não queria desistir de servir a comida. Eu não queria desistir. Eu não ia frustrar eles. Porque eles iam falar, viu, prometeram que nem os outros e não fizeram. Né? Não que eu tivesse medo disso, mas eu também queria provar da minha fé, né? Então, se foi Deus, se eu orei, Deus mandou fazer o carreteiro, vai sair. E a gente foi lá e serviu. E tudo é assim na minha vida, tudo é assim na minha vida. Eu creio muito nisso. Mesmo antes de Jesus mudar a minha história, eu sempre fui assim. A minha vida profissional sempre foi assim, sabe? Eu, não que seja sonhador, mas eu não desisto do que eu começo. Perfeito. Eu não paro, né? Não paro na dificuldade. A dificuldade vem e eu digo, não, nós precisamos pular esse obstáculo, né? E eu vejo muito claro isso. Às vezes as pessoas param na dificuldade. Na dificuldade elas retrocedem, não para pensar como vão vencer, mas para voltar a fazer o que elas não poderiam fazer. E o que a gente não pode fazer, eu sei o que eu não posso fazer. Eu sei que eu não posso beber, eu sei que eu não posso usar droga, eu sei que eu não posso. Né? Mas se eu quiser fazer, eu faço, ponto. Se eu quiser sair daqui, beber, usar droga, eu faço, eu tenho livre-arbítrio. Só que eu me posicionei, eu não quero mais. Perfeito. Eu não quero mais porque eu sei que não é mais em mim, é através de mim que Deus está fazendo. É através da minha casa. Então não é mais porque agora eu vou decepcionar a Rosane, eu vou decepcionar meus filhos, o Jandírio, meus amigos. Não, eu vou decepcionar Deus, porque hoje eu falo no nome de Deus. É Ele. Então quantas pessoas eu vou levar para o buraco a hora que o Marcelo retroceder? Marcelo, seguindo nessa linha, o inferno está onde? Como que a pessoa chega no inferno? Por exemplo, ela tem o livre-arbítrio até o final. Tem o livre-arbítrio até o final. Mesmo assim, se ela não quis, se ela não foi... Quer dizer, tocada todos são, mas ela não conseguiu ter a interpretação. Eu acho que não é uma interpretação, né? É um desejo maior de realmente viver a eternidade. E acreditar que existe eternidade. Porque a palavra fala quem não vai herdar o reino do céu. Ela fala, é bem claro isso, né? E o fica evidenciado dia a dia. Já começa a ele ver. sabe quem não vai herdar, quem Deus é claro quanto a isso, a palavra é clara quanto a isso. Sim, a gente consegue refletir todos os dias o que nos afasta da eternidade e o que nos aproxima do inferno. Sim. Um exemplo, como que nós vamos
amar dois senhores. Um Não exemplo, dá pra o servir dinheiro dois. e a Deus. Não dá para servir, né? Deus é a mamão? Também tem bastante. Mamon é o dinheiro, né? Que é um Deus para muitos. Mas o que eu vejo? Deus nos dá o dinheiro, Deus nos dá o trabalho para que a gente use da forma correta. Então não posso adorar mais ao dinheiro do que a Deus. E o dinheiro nos afasta da eternidade. Tem aquela passagem, mas é mais fácil um camelo entrar numa agulha do que um rico entrar No reino do céu. no reino do céu. E não é o rico, muitas vezes, não interprete o rico. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro, né? né? Exato. O que a gente precisa entender é o nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso também, né? Mas onde está o nosso coração? Onde está o nosso desejo de estar num relacionamento verdadeiro? Primeiro com Deus, porque o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. Depois eu amo ao próximo e amo a mim mesmo. Então, se eu não me amo, eu já quebrei essa regra. Eu não vou conseguir amar Deus e não me amar. Porque eu tenho que amar Deus primeiro. Então, eu amei a Deus, eu consigo entender que eu preciso amar o próximo. Mas para mim amar o próximo, eu preciso me amar. Porque se eu só amar o Marcelo, se amar, ele não vai se compadecer com a menina que o cachorro sumiu. Ele vai dizer assim, olha, filha, infelizmente é um cachorro. Morreu, o carro passou por cima. Não, é o que ela gosta, é o cãozinho dela, ela tá chorando por isso. A gente tem que falar o quê para ela? Não, calma, o cachorrinho vai aparecer, só que tu tem que ter calma, vai aparecer. Acredita que ele vai aparecer. Então, não é tu questionar algo, né? Porque o impossível quem vai fazer é Deus. O possível nós vamos fazer, o impossível é Deus. O impossível é o que hoje para a humanidade? O impossível é a gente amar o próximo, é impossível. Porque a gente vê, né, gente, vocês que estão aí na política, vocês sabem como é difícil. Tu pode fazer 1000 coisas, mil coisas, mas se tu não fizer da forma que os outros acham que tem que ser feito. Ou no tempo. Né? Ou a maneira que tem que ser feito, ou no tempo que tem que ser feito, já está tudo perdido. Isso é diário. E vocês passam por isso, mas daí vocês têm que continuar amando. Porque quanto mais a gente brigar com o nosso adversário, pior vai ser. E a palavra fala que o nosso adversário é quem? É o diabo, que é o dono do inferno. Mas a palavra fala que o diabo está embaixo da sola do nosso pé, está para nós pisar em cima dele. Mas nós temos que entender isso. E cabe a nós pisar nele, porque às vezes nós temos que pode... ter essa autoridade, mas para ter essa autoridade nós temos que estar bem, nós temos que nos amar. A gente tem que acreditar assim, não, hoje não deu, mas amanhã vai dar. Se amanhã der, essa semana vai dar, esse mês vai dar. Mas a gente perde as forças onde a gente não acredita. Perfeito. No que Deus fez na nossa vida. Porque olha a graça que é a gente poder acordar toda manhã, colocar o pé no chão e levantar. Ah, mas pro senhor é fácil falar, eu não tenho que comer, irmão, mas tu tem um trabalho. Ninguém mandou tu gastar mais do que tu ganha. Então não tem culpa. Aí não entra nem o diabo na jogada, porque o diabo dá risada, né? Eu não mandei o cara gastar, gastou porque quis. Tu sabe que ganha 1000, tem que gastar 700. Não, tu sabe que teu filho tem que estudar no colégio estadual ou municipal, porque tu não consegue pagar um particular. Ah, mas eu vou conseguir bolsa. Vai atrás, irmão. Acredita. Então vai, faça isso. E a fé é isso, é acreditar no impossível. Tu acha que tem muito a ver com os valores? Hoje os valores muito perdidos, as famílias não conseguem mais passar os valores para as crianças e isso está se perdendo e está influenciando na fé? Na verdade, né, gente, o que a palavra fala, né? Deus, ele fez primeiro o homem, né? Depois do homem ele fez a mulher. Infelizmente lá eles comeram o fruto proibido e perderam todo o encantamento do jardim, né? E daí se constituíram uma família, né? Então... Na concepção existe, é o Adão e a Eva? Isso, Adão e Eva. Claro isso, né? O que acontece? A família se forma de um homem e de uma mulher. Né? Então, algumas coisas que estão se perdendo os valores, como tu falou, né? Por quê? Porque a gente anda num mundo corrido, num mundo de internet, de uma internet mais rápida, buscando uma Netflix, uma TV a cabo. Os filhos hoje, eles pegam o celular, eles têm acesso a tudo, e de forma assim, descontrolada, muitos jogos, né? E hoje o que acontece? Os pais não estão preparados para parar e dizer assim, ó, vamos enfrentar o choro, vamos enfrentar a cólica,
vamos enfrentar a dor de barriga, vamos enfrentar a dor de ouvido, junto. Daí o que acontece? A família se dissolve. Pai vai para um lado, mãe vai para o outro, filho fica com a mãe. E perde a identidade, né? Ou tu pega o teu celular e dá pro teu filho, filho, fica, vai pro quarto, vai pro computador. E se perde esse tempo de mesa, de relacionamento, de almoçar junto, de tomar café junto, de jantar junto. É prato sentado no sofá, olhando um jogo. E aquilo que tu falou. E se rompe essa identidade de família, né? De tu dar valor pro teu avô, de tu dar valor pra tua mãe, né? Porque também tem algo bem pontual na Bíblia. A Bíblia fala, né? Que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, para que tudo se vá bem. E honrar pai e mãe não é estar ali junto, dando comida, ajudando com financeiramente. Honrar é o quê? É o Jandir, tá aqui em Juí. Não sei se teu pai é vivo aí, né? Não, minha mãe. Mas se tua mãe chegar aqui em Juí, entrar numa loja, a senhora é mãe do Jandir, que homem, meu Deus, que educação, o cara confiar. Isso é honrar. E eu não entendia isso. Quantas vezes eu desonrei meu pai e minha mãe com as minhas atitudes, mas daí não adiantava eu estar lá beijando eles, abraçando, comemorando o dia dos pais, da mãe, aniversário, se eu não honro eles fora, se eu sou um mau aluno, se eu não sou reconhecido como um bom homem, como um bom marido. Então, essa é a preocupação hoje de a gente ensinar os nossos filhos a caminhar nesse caminho de honra, né? De saber que as professoras não estão na escola para educar os nossos filhos, as professoras estão para ensinar os nossos filhos. E aí eu acho que aí tá educação, conflito aí dentro. Mas por quê? Porque se perder o respeito, eu não respeito o pai e a mãe, como é que eu vou respeitar os professores? E aí estão jogando pro professor educar. Então, e aí que eu digo, né, gente? Aí que entra essa lacuna que está se perdendo, que está se rompendo. Por quê? Porque a família, né, que tem que ser o primeiro ministério de um homem, ela está se perdendo, porque está perdendo a identidade. Hoje se fala muito pouco em família, né? Se fala muito em família na igreja, se fala muito em família nas reuniões que a gente tá com os amigos que a gente tem na congregação, mas se tu for ver, tem muita pouca coisa. Hoje, o maior exemplo nosso aqui em Juí, de reunião de família onde? No Parque da Pedreira. Por quê? Porque lá não entra cigarro, lá não entra bebida. Então, se tornou um lugar para as famílias. Né? Coisas que tinham se perdido, porque todo mundo tem medo de ir na pracinha dos imigrantes, todo mundo tem medo nas praças públicas, na Praça da República, porque perdeu-se aquele sentido de família. E o Parque da Pedreira eu acho tão bacana porque ele tem uma pegada social, né? E ele tá incutido justamente num reduto aonde necessariamente precisava disso, né? E é uma coisa que eu vejo muito ali, né? Muitos achavam que não ia dar certo. Sim. E por quê? Porque aquele negócio é a perspectiva de não enxergar algo muito maior. Perfeito. E eu sempre falava assim pra Rosane, amor, e eu participei de todo o processo ali, da construção, do roteiro, da fase do que pode, do regulamento. Então ali todos foram unânimes em dizer assim, não pode entrar bebida, não pode entrar cigarro, não pode entrar nenhum tipo de nada, de droga lícita ou ilícita. E isso nós batemos e todo mundo foi positivo. E isso que deu certo. Porque traz uma segurança. Claro. Porque senão... Até pro resto da cidade. A gente não pode dizer assim, bebida... A gente não tá aqui demonizando tudo, né? Nós estamos aqui eu tenho para falar o que a bebida fez na minha vida e destruiu a minha vida. Né? Então, eu vejo isso. Tem pessoas que sabem se portar e tem pessoas que não sabem. Isso com bebida ou sem bebida. Claro. Então, não é a bebida. Exatamente. Mas onde tu perde um pouquinho da tua noção que te desequilibra, né? O gatilho. Tu vai fazer alguma coisa que não convém nesse momento. Perfeito. E as pessoas se afastam, né? Então, eu vejo aquilo ali como um start, assim, maravilhoso para Juí. Juí vai ser reconhecido, sabe? Sim. Como um lugar como as etnias, né? Que é um lugar que atrai famílias, né? Então... é um momento onde a gente precisa voltar, né? Eu ainda sonho muito com isso, sabe, Jandir? Eu falo isso muito pro Andrei, pro pessoal que tá... Eu sonho em ter as quadras de futebol, ver essas crianças jogando, não precisar só em escola particular de futebol. A prefeitura já tem o Pro Vôlei, mas é pouco, projeto, né? Alex Stralhotto.
Mas a gente sonha com isso, sabe? Em ter uma cozinha comunitária lá no Getúlio, ter uma cozinha comunitária no Tancredo, ter isso. Não esperar para a prefeitura, porque eu sei que é difícil para vocês, que tem que passar por acordão, tem que passar por licitação, tem que passar por vereador, tem que passar por um monte de coisa. Então, a hora que a gente se levanta, né? E quantas pessoas que estão aqui, que a gente conhece, querem fazer isso? Estão nos ouvindo, vão nos ouvir. E querem fazer isso. E aonde a gente quer chegar? A gente quer só trazer a verdade, quer trazer a forma certa de viver, que nós não precisamos andar lutando um contra os outros. Nós precisamos estar em ajuda constante para que as pessoas vivam uma vida melhor aqui na Terra. E elas entendam que esse amor verdadeiro ele existe. Não é uma troca. Eu dou um prato de comida e tu vai para casa. E tanto é que quando a gente começou a cozinha comunitária, foi junto com os assistentes sociais da prefeitura, foi junto com os assistentes sociais da igreja, do Instituto Humanitário. A gente viu quem precisava de uma refeição a mais por dia. E a gente deixava eles levar a refeição. Nós servíamos uma marmita, eles iam ali e levavam. E daí nós ficamos 1 ano fazendo isso. E esse ano eu falei, não, agora nós vamos fazer da forma que a gente sempre sonhou. Eles vão sentar na mesa para comer. E hoje a gente serve eles. Tem lá o buffet, nós servimos eles chegam 11h30, sentam na mesa, garfo, faca, talher, guardanapo, suco, sentam ali para comer. Isso é dignidade. Crianças, muitas vezes, que é a refeição principal. Muitos ali, gente, muitos. As pessoas nos abraçam e falam, meu Deus, vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo para essas crianças. Por isso é riqueza. Então, isso está aqui. E eu faço sempre essa pergunta, eu me cobro isso. Será que se o Instituto Humanitário SOS Vida ou a Igreja Mevã sair do bairro Pindorama vai fazer falta? Vai. Então, eu sei que vai, porque cada vez que eu me pergunto isso de manhã, Deus sinaliza com alguém chegar lá e dizer assim, sim. Cada vez que eu me pergunto isso, será que eu estou fazendo a coisa certa? Tem um pai de alguém parado na porta da congregação me esperando, pastor, você não tem lugar para internar meu filho no sítio, o senhor não consegue ir lá no hospital, o senhor não tem... E a gente vive o sobrenatural, porque é bem fácil de tu fazer isso, gente. É tendo recurso, tu faz, mas não é só o dinheiro. Nós não nos movemos pelo dinheiro, né? Nós nos movemos por uma palavra que o Senhor nos deu. Provérbios 31, 8, 9 vai falar, cuida do que não tem voz. Cuida do que não tem voz. Seja voz para o que não tem voz. Cuide do órfão, da viúva, do necessitado. Então, e além do que a gente já recebeu. E a gente tem ido além, né? Porque a palavra fala muito, muito, muito nisso. É o amor verdadeiro, né? De Cristo Jesus nas nossas vidas, que vai nos encher de esperança e de fé. Porque se nós não tiver amor... Como é que nós vamos ter fé? É só fé. É aquilo que tu falou, nós vamos mostrar as obras, nós vamos construir. Nós temos capacidade de chegar num banco e pegar um aval do gerente e construir alguma coisa. Mas é uma construção. Uma construção, porque daí se não for feito com amor e acreditando que aquilo ali vai ser relevante para a sociedade, daqui a pouco vai fechar. Né? Porque daí o Marcelo cansou. Não tem ninguém para deixar ali. Porque vocês sabem disso, não é fácil. Não é fácil. Ter alguém para que continue fazendo o que realmente Jesus te chamou para fazer é difícil, porque é propósito e processo. E tu passa legados, né? Tu passa por um processo para que o propósito seja cumprido na tua vida. Eu vejo muito, muito, muito a mão de Deus em tudo que está acontecendo na nossa vida, na minha casa, sabe? Muito, muito, é 100%. Tu conhece alguns ali, o Saturno, o Luciano Reis, o Alex, esse pessoal que está comigo, eles têm o mesmo coração. Esses dias nós precisávamos de uns tonéis, daí o pessoal da Brasil está indo ali congregar com nós. E eu coloquei no grupo, na hora, passa aqui que a gente tem os tonéis. Não precisamos passar lá e implorar, fazer cartinha pedindo, passa aqui, é isso que eu acredito. Hoje chegou ali do Sicredi 15 cesta básica, eu já mandei tanto para o sítio, tanto para a cantina e tanto para o residencial. E nós não pensamos 2 vezes, parei, vamos ver o que tem dentro, não quero saber o que tem dentro, vamos mandar. Falta farinha? Não falta. Falta peixe? Não falta. Falta suco? Não falta. Então é isso que eu acredito assim, onde Deus coloca a mão e onde Deus aponta, ele paga a conta. Mas ele tem que fazer. Né? Por isso que a palavra começa e termina.
com ele. Né? E eu me sinto muito honrado aí, Jandir. Desculpa se eu falei muito, né? Mas continua. É um assunto para mim assim que... É um assunto maravilhoso que a gente tive a felicidade de propor isso. A gente já conversou, abrimos com a Umbanda e hoje estamos contigo. E aí eu queria entrar num outro assunto contigo. Porque são evangélicos, né? Sim. E o que difere de outras congregações, de outras... Na verdade, assim, todos têm o seu... como é que eu vou dogma. dizer? Não é um dogma, mas por exemplo, assim, um exemplo, né? Nós temos o católico, né? A gente tem o protestante. Porque a Bíblia é a mesma, né? No católico muda um pouco. Tem algumas coisas que é diferente. Mas o que eu acredito muito, né, Jandir, Deus tem um dom, Deus dá um dom para cada um. Deus dá um chamado para cada um. Nem todos têm o mesmo chamado. Nem todas as... Já imagina se todas as igrejas fizessem trabalho social. Né? Então, por exemplo, a Igreja Batista, ela ensina muito bem. Eles são top no ensinar. A Bíblia de cabo a rabo, A a Z, eles sabem, eles ensinam bem. Eu comecei na Batista, então tudo que eu sei de Bíblia eu aprendi, comecei lá, eles são muito bons nisso, eles sabem, eles têm seminário, eles têm universidade. Né? A diferença que eu vejo muito é o que eu fui chamado para fazer. É o fim. O que eu fui chamado para fazer. Por exemplo, assim, nós no Mevan, nós temos um chamado muito específico, que é o social. Então, nós somos uma igreja que ensina a palavra, a gente vive pela palavra. A gente tem lá vários departamentos, casados para sempre, jovens, adolescentes. Mas dentro disso, a gente tem o Instituto Humanitário, que é o SOS Vida, onde tem o sítio de acolhimento, tem o residencial inclusivo, tem a cozinha comunitária, tem a escolinha de futebol, que nasceu antes da igreja. Então, a igreja veio para suprir a necessidade de nós congregarmos e aprender a palavra. Então, não é que sejam diferentes, o Deus é o mesmo, mas a forma que você conduz isso, a forma que você acredita nisso. Tem uns que usam cabelo comprido, tem uns que não usam roupa, isso talvez para eles seja muito relevante. Deus falou com eles. Né? Tá Quem é nós para dizer que eles estão errados? Nós temos que viver o que Deus deu para nós viver, né? E tá tudo certo. E vamos lá, e vamos acreditar nisso e ter a certeza que existe sim uma eternidade. Quem vai nos levar para a eternidade é Jesus, que vai nos levar a Deus, né? Então não é dizer assim que está tudo errado. Não está tudo errado. Primeiro, não somos nós que julgamos, né? O que está errado é o mundo. O mundo está errado. Mas nós não vivemos mais no mundo, né? Nós vivemos na palavra, nós vivemos no Jesus que mudou a nossa vida. Então a nossa preocupação hoje é com a igreja de Jesus, com quem conhece a palavra e está vivendo a palavra de uma forma errada. É mostrar, e mesmo assim a gente não vai julgar, a gente vai chamar e dizer, irmão, está escrito aqui, ó, vamos para a direita, a esquerda não vai dar certo, não faça isso, vamos fazer aquilo, mas com amor, corrigir com amor sempre, para que as coisas sejam feitas realmente. Nunca julgando. O julgamento, né, Jandir, nos afasta de Deus. Ele nos afasta porque o que acontece muitas vezes? A pessoa vem para Jesus, ela aceita Jesus, Jesus muda a vida, acontece o que tu falou, ela conseguiu o milagre, ela conseguiu que a oração dela fosse respondida. Mas aí, infelizmente, ele se afastou do braseiro, da fogueira, ele se afastou da comunhão, se afastou daquele povo ali que estava ali enchendo ele todo dia e alimentando ali, vamos lá, vamos caminhar mais uma milha, vamos lá. E se afastou, já consegui. E voltou para trás. E deixou de fazer o que fazia e começou a fazer o que já fazia. E daí o que acontece? O cara fica com vergonha. Sim. O cara ouve outra voz. Não vai dar certo. Já foi, não deu certo. Daí chega um irmãozinho que não tem entendimento ou ainda não conseguiu entender, né? Porque realmente tu precisa ter uma caminhada, né? É a maturidade de tu confrontar em amor. Daí o cara dá uma palavra e que o cara não vai mais. Daí tu afasta. O julgamento sempre vai te afastar, né? Porque o tribunal, ele é para condenação ou para absolvição, né? Perfeito. Mas Deus não coloca como juiz, Deus nos coloca como filho. E a hora que a gente entende que nós somos todos filhos, nós somos o irmão. Nós não temos preparo, então, na concepção para ser juiz. Não, nós temos preparo para ensinar.
Por que que não vai e por que que vai ficar? Isso a Bíblia nos prepara para isso. Todos os dias. Mas para isso eu tenho que ter intimidade, eu tenho que ler as escrituras, eu tenho que ter intimidade com Deus, eu tenho que ter relacionamento, eu tenho que orar, eu tenho que estar nesse meio. Porque aquilo que eu falei para ti, é fácil, é barbada tu se afastar. Principalmente quando vai bem. Quando tudo vai bem, gente, tá louco, tu vai que é um doce. Mas quando vai mal e tu saiu desse lugar e hoje tu consegue viver bem porque Deus mudou a tua vida. E tu volta, é muito mais difícil, gente, de tu conseguir se recuperar. Mas não é impossível. Para Deus nada é impossível. Então existe uma esperança verdadeira para nós todos em Cristo Jesus. O que a pessoa está passando num momento difícil, um percalço, ou até seja droga ou bebida, na concepção, ela está passando isso porque ela está escrito que ela tinha que passar? Eu acho que não. Acho não, tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Foi o livre-arbítrio dela lá atrás? O que acontece, né? Eu vou falar por mim, o que aconteceu comigo. Eu não precisava ter usado droga. Mas foi um momento de bobeira, ninguém me botou um revólver na cabeça. Aquilo que livre-arbítrio, o Marcelo quis usar. Ponto. Mas nunca imaginei que ia acontecer o que aconteceu comigo. Toda essa volta. Nunca eu achei que aquilo ali ia acabar com a minha vida. Então, um momento bom. Acabou e houve renascimento. Mas por quê? Né? Porque eu queria algo muito maior. Não, eu queria minha família, porque eu era o amor verdadeiro pela minha esposa e pelos meus filhos. E por que muitas vezes o relacionamento acaba? Porque acabou o amor. Esse é o maior problema hoje, né? E o que aconteceu? Eu fui lá, usei... O amor não quer dizer que seja homem e mulher, o amor... o amor, porque a palavra fala, amar Deus sobre todas as coisas, o próximo é a mim mesmo, o amor é minha vida. Porque eu tinha certeza de uma coisa, que se eu perdesse a Rosane, eu não durava mais que 6 meses. Estava convicto disso. Mas certo, eu vi tudo que eu fiz, né? O que o Marcelo se transformou por causa da droga. Então eu tinha certeza disso. Deus ele é tão bom que ele não pega um apagador. E para mim ia ser fácil, eu não tenho cabelo, ia pegar aqui e apagar, né? Mas não, fica tudo registradinho na memória. Tem dias ainda que eu paro meu carro no acostamento e choro. E ainda me falo assim, meu Deus, como é que eu consegui fazer isso na minha vida? Imagina se esse Jesus que me ama dessa forma não tivesse me aceitado. E às vezes eu fico, não, mas não foi ele que me aceitou. Ele aceitou, ele aceita qualquer um do jeito que é. Nós precisamos entender isso. Que nós somos aceitos, não é do jeito que nós queremos, é do jeito que ele quer. Então, a dificuldade maior é a gente enfrentar o que a gente tem pela frente. Porque ninguém, né, eu vou ser bem sério contigo, assim, o que eu vejo muito, né, quando a gente passa por uma provação, passa por uma dificuldade, a gente fala, né? Isso é porque o meu avô, porque era meu pai, e eu vou ter que passar. Não, pode quebrar em ti, gente. Porque se eu já sei que era assim, por que eu vou viver assim? Eu posso me levantar e dizer assim, não, eu não vou ser igual a eles. A minha família vai ser diferente. Acredito muito nisso. Vai ser diferente, eu vou ser um homem correto, eu vou ser um homem trabalhador, eu vou fazer a diferença. Eu não vou ser igual. Mas tem uns que enchem a boca, porque... Se meu avô era assim, se meu pai era assim, eu vou ser assim o resto da vida. Está escrito? Não está escrito, não. O que está escrito é que a Bíblia fala que o Senhor nos conhece no ventre da nossa mãe. E ele fala mais em Salmo 23, 7, fala que o Senhor nos dá os filhos dele por herança. Então nós somos herança do Senhor. Né? Eu ficava às vezes me cobrando. Meu pai nunca me pediu para mim beber com ele. Nunca. Ele fez lá uma caipira, abriu uma cerveja, um vídeo e disse, meu filho, toma aqui, nunca. Mas eu entendi que ele fez alguma coisa errada. Porque ele mandava eu comprar. Isso, então, por exemplo, se o meu pai bebe, se o meu pai compra, isso deve ser bom. Então, falta de entendimento. Então, comecei a usar droga. Eu não bebia para usar droga. Eu usava droga, depois eu bebia. Pra te ver que coisa louca, né? E eu nunca tinha bebido, assim, de me embriagar. Nunca, não era. Eu comecei a usar droga, depois comecei a beber. Olha aí. Mas por quê? Por que muitos bebem? Porque vê outro bebendo. Né? Mas para mim não vai fazer mal. Amém, irmão.
É o livre-arbítrio. Mas se um dia tu quiser saber alguma coisa que faz bebida, me procura que eu te falo. Pronto. Tu tem pra onde correr. Por isso que a gente não pode julgar. A gente vai dizer, tu vai morrer, tu vai pro inferno. Cara, não somos nós que vamos condenar ninguém. Estende a mão. Ponto. É que, agora eu vou dar uma esmola na sinaleira, o cara vai comprar dólar. Ontem tava minha filha, que tem 14 anos comigo, eu chegando em casa, eu abri e falei pra Joana, quer ver que ele vai vir? Catador de papel, carrinho ali. Ele sabia que esse cara me conhece, né? Mas o senhor não é o Marcelo Meneghini, ele já vem com aquela conversa. Eu digo, não acredito nisso, né? Eu queria tomar uma coca. Eu digo, cara... Não é coca que tu quer. Não, mas eu nem falei pra ele. Eu digo, não, tu vai tomar tua coca em si. Vai tomar. Peguei a carteira e dei o dinheiro na mão. E a Giovana pra mim, pai, mas como é que eles se conhecem? Eu digo, filha, uma coisa que o pai vai te falar assim, ó, existe só uma coisa que eu posso te dizer assim, o que ele vai fazer com dinheiro é problema dele, não é mais do pai. Eu dei pra ele tomar a coca. Agora, se ele vai beber, que eu acho que ele vai beber... Não, claro, não, óbvio sim. Ou vai comprar... Sim, mas daí o problema não é nosso, né? Sim. O nosso coração sabe e acredita que talvez aquele dinheiro vai fazer com que ele, a hora que ele vá pegar a bebida, o Espírito Santo, Deus pegue e toque nele e diga assim, cara, mas um pastor me deu esse dinheiro e eu menti pra ele que ia tomar uma coca e não tô tomando, então eu não vou mais beber. Eu vou procurar ele pra ele me tirar da rua. É isso que eu acredito. Né? Não, eu não dou para ele porque eu sou bom, eu dou para ele porque eu acredito que eu posso mudar a vida dele naquele gesto de carinho e de amor que eu fiz por ele. É só isso, nada mais. Não é esperando, talvez ele venha, daí ele vai dizer, foi o pastor que me deu aquele dinheiro, daí naquele dia o Senhor tocou na minha vida e mudou. Não, isso aí só vai fazer com que eu faça para os outros, não vai fazer para mim. Eu não vou ganhar uma medalha, vou ganhar um troféu, não. A gente vai fazer com que as coisas se tornem verdade. O que Jesus fez foi isso. Ele curou, ele fez milagre, né? Ele conversava com todo mundo, ele amou todo mundo. E a maior prova de amor dele foi o quê? É morrer. Ele foi crucificado, morto, sepultado por nós. E vivo está dentro de nós. Então, nós podemos passar a noite inteira falando da Bíblia aqui, vida, parafraseando o versículo, mas o maior testemunho hoje é o que Jesus fez na nossa vida. Nós precisamos entender que nós precisamos ser carta viva aonde nós estivermos. E depois nós vamos ter a chance de abrir esse livro maravilhoso e ler lá, né? 1 João 1,9. A luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. A palavra que estava no mundo, por meio dela, Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Bom, Perfeito. Né? Então é isso. Depois nós vamos abrir aqui, daí nós vamos falar. Mas se eu chegar... E Jandir, é tão louco esse evangelho, que quando tu acredita nesse amor, ele transborda por ti, e tem coisas assim que se eu ficar aqui, nós vamos ficar 2 dias conversando. 2 dias conversando sobre isso. Eu amo isso, sabe por quê? Porque eu vivo isso. Eu vou no hospital, todo mundo me conhece, eu amo isso. É o melhor lugar para expressar o amor de Jesus. É dentro de um hospital. Porque é aquilo que tu fala, na hora da dificuldade, é aquele negócio, a hora que o avião falar, que o piloto do avião falar, aperte seus cintos, que o avião tá caindo, até o ateu chama por Deus. Com certeza, na hora do aperto. Então, é isso que eu digo assim, é realmente verdadeiro esse amor. Teve uma situação agora há pouco tempo, ano passado, a gente faleceu uma filha de um membro nosso da igreja. Eles foram pro hospital, acho que um dia antes, ela já estava ruim. Eu falei pro Maurício, eu moro bem pertinho do hospital ali. Maurício, qualquer coisa que tu precisar, me chama, eu tô aqui. Era 1h ou 2h da manhã, não lembro certo. Ele me ligou, pastor, vem pra cá que nós estamos precisando de ti. Eu entrei no elevador para descer, eu digo, Deus, agora é contigo daqui pra frente. Eu cheguei lá, eles estavam acho que quase há 1h tentando reanimar a menina, ela já tinha entrado em parada cardíaca, médica, enfermeira lá dentro. E eu lá fora com a Cris, com o Maurício, mais uma mãe lá de uma criancinha que estava passando mal. Eu orando, e daí encostei minhas 2 mãos assim, coloquei minha testa na porta e falei com Deus, digo, Deus, só te peço uma coisa, se tu recolher ela, não deixe que eu fale isso pro pai e pra mãe, não. Quando eu terminei de falar isso, a médica abriu a porta e chamou o pai e a mãe. Diante de Deus.
Daí chamou o Maurício e a Cris e falou, olha, eu não consegui me levar ao óbito. Daí eu entrei, abracei os dois, abracei forte, falei assim, peguem só o que vocês precisam e vão para casa e deixem que o resto eu vou resolver aqui. Vão para casa, vocês não tem mais o que fazer, ela já não tá aqui, Deus já recolheu ela. Então eu não peguei a Bíblia e fui lá, agora parei que eu vou ler um sermão para vocês, eu vou fazer uma oração bonita. Esse amor que Jesus faz com que a gente realmente transforme as vidas. Aquele momento que eu abracei eles e chorei com eles. Eles foram tocados pelo amor de Deus. Né? E eu tenho certeza, a falta da filha até hoje eles vão sentir, claro, mas o Espírito Santo e esse Deus que faz com que passe, mas não suma a dor, mas passe, acalente a dor, faça que seja menor, né? Aquele dia eles pegou eles. E é onde que eu aprendi isso, gente? Tirando gente da rua. Porque quando eu comecei a tirar gente da rua, os moradores de rua começaram a morrer. Eu sabia que eu chegava na Secretaria de Assistência Social, era a Neiva Guinoleta, eles disse, não, Meneghini, vai em tal funerária, vai no cemitério, faz isso, vai aqui. E eu aprendi isso. Então hoje eu só repasso o que eu aprendi. Né? Então eu sei o que passa uma família, a dor que passa uma família. Eu perdi meu pai e é difícil, é um momento crítico que tu perdeu alguém de perto, aí tu tem que correr atrás de funerária, tu tem que correr atrás de atestado de óbito. E como é bom quando a gente tem alguém perto de nós que faz isso e tu só fica com os outros só te abraçando e chorando. Então é isso que eu acredito, sabe? É a gente trazer esse amor que está dentro de nós, porque se a gente não passar esse amor que é Cristo, não tem porque a gente está aqui. Daí eu posso fazer agora, nós estamos fazendo um curso superior, a Rosane me pegou nessa, porque ela fala que vai ter um tempo, né, e a gente sabe que vai ter esse tempo, que a gente vai ter que ministrar, vai ter que ter curso superior, então a gente está fazendo um curso superior de teologia, mas tem sido muito bom, sabe, muito bom, um tempo assim que eu tenho ficado com ela, mas em casa, a gente fazendo junto, então é um aprendizado, né? Um aprendizado, mas a minha pós-graduação e meu doutorado eu já fiz na rua, né? Então, e continua fazendo. Continua fazendo. Eu amo isso, né? Marcelo Meneghini, um cara com testemunho fabuloso e que exercita a fé diariamente, na prática, na rua, com os necessitados. Trouxe para nós e eu acho que a gente conseguiu abordar de uma forma maravilhosa o tema teologia, Deus, fé, caridade, benevolência, tantas coisas numa hora de conversa e que tocou todo mundo. E certamente quem está ouvindo está sendo tocado nesse momento. Eu quero agradecer de novo, né? Eu acho que uma hora dessa a gente vem falar sobre teologia, sobre palavra mesmo, né? Sobre estudo, né? Mas eu acho que hoje a gente falou realmente do que é o poder de Cristo na nossa vida, a fé, né? Acho que muita gente foi aguçada essa fé e saber que, gente, se Deus mudou a minha vida, Ele muda a vida de qualquer um. Porque eu era qualquer um, eu era um perdido, Deus veio e resgatou a minha vida. Salmo 40 fala, né, que o Senhor se curva e Ele nos puxa de um buraco fundo e profundo, um imenso lago de lama, e nos coloca sobre uma rocha firme, inabalável, que é a igreja. E essa igreja é verdadeira. Essa igreja fundada por Jesus é uma igreja verdadeira. Então a gente está aqui para deixar bem claro que hoje nós queremos viver esse amor, viver esse evangelho verdadeiro, que é guardar, né, as escrituras, cuidar do órfão, da viúva, da necessidade, ser voz para quem não tem voz. E nos colocando à disposição aí do povo, de servir, né, nós... Como pastor no Mevan, a gente tem lá... Deixa o teu endereço, deixa o endereço da igreja, serviços sociais que vocês estão fazendo, fica à vontade. Nós temos 3 cultos durante a semana, né? A Mevan fica na Avenida 21 de Abril, 2232, no bairro Pindorama. Um culto às quarta-feiras, às 20 horas. E culto no domingo, às 9h30 da manhã e 19h30 da noite. Horário super bom. Temos um Templo Kids, onde era o nosso templo antigo, onde a gente transformou num Templo Kids, onde as crianças já chegam direto, elas não vão para o templo principal. Aí a gente transformou num Templo Kids. Então vocês podem deixar os seus filhos lá e ficar bem tranquilos lá, que tem uma equipe pronta para servir os seus filhos. Temos
departamento de homens, né? Eu vou sair daqui e vou para um culto de homens, que tem lá um encontro de homens na igreja. Os nossos trabalhos sociais, né? Hoje a gente atende o Bom Pastor, que é a ala psiquiátrica, sexta-feira. Tem uma casa que chama Amigos do Peito, que é ali perto do HCI, que a gente atende na quarta-feira pela tarde. A cozinha comunitária, de segunda a sexta. Aceita voluntários? Aceita Olha aí, voluntário. pessoal, quem quiser, tá querendo fazer um serviço voluntário, ajudar, Nos sem procure. aparecer, vai lá, procura o Marcelo. A cozinha comunitária, de segunda a sexta, servindo almoço, das 11h30 ao meio-dia e 30. Quantos almoços mesmo? Na média de 60 almoços por dia. Às vezes mais, mas nunca baixa disso. O sítio de acolhimento, o SOS Vida, que acolhe homens maiores de 18 anos, em Coronel Barros. Hoje nós temos 18 acolhidos. O residencial inclusivo, que são meninos e meninas que saem do lar, completam 18 anos, têm uma leve deficiência física ou motora, né? E não tem ninguém. Então hoje a gente são 7 mulheres lá acolhidas. A escolinha de futebol, todo sábado, às 9h30 da manhã, para meninos de 4 a 14 anos. E esse é o nosso trabalho. Estamos já com o CT feminino pronto, na colônia de Santo Antônio. As dificuldades para colocar em execução, em realização, porque é um CT feminino, né? Onde a gente vai acolher mulheres maiores de 18 anos. A estrutura já está pronta. Agora falta... Esse eu vou pedir aí, pessoal. Eu vou aproveitar quem quiser nos ajudar aí, quem quiser ouvir sobre esse CT feminino. O que é o CT feminino? A gente vai acolher e recolher, né? Porque também recolhe, sim, tanto da rua ou dos hospitais, das clínicas, mulheres maiores de 18 anos com algum problema de dependência química, álcool, hoje tem muita depressão, né? O que a gente precisa? A gente precisa sentar com alguém que queira investir. O lugar já está pronto, a gente tem o sítio já, toda a estrutura pronta. E a gente precisa mostrar esse projeto porque a gente precisa de voluntários, e esses voluntários no CT feminino precisam ser funcionários. Então a gente precisa ter uma folha de pagamento. Como a gente ainda não está funcionando, a gente não tem ainda nenhum tipo de, de convênio com prefeitura, com o estado, com o governo federal. Então é particular. Quem quiser saber mais sobre esse projeto do CT feminino, nos procure, né? Deixar meu telefone aí. Precisa anotar. 99944-2592. A gente pode colocar embaixo também ali, eu acho, no vídeo. Marcelo, encerra com uma mensagem. Deixa uma mensagem pro pessoal aí. Eu acho que toda essa tua história aí que tu contaste aí, ela de certa forma empolga muita gente aí, vai empolgar nós todos. A mensagem que eu deixo para vocês está lá no livro de Marcos, né? Até eu vou ler, porque acho que é lendo que a gente tem mais credibilidade, né? Então não vem de mim, vem da palavra, né? Marcos 10:26. Enquanto o Marcelo está se concentrando ali. Marcos 10:27. Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Não desistam. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês essa noite. Não desistam. O possível nós fazemos, o impossível Deus faz. Se você está com alguma doença, uma doença que foi já diagnosticada que não tem cura, se você está procurando uma vaga de emprego, se você está separado e quer retornar para sua família, se você está com algum problema de droga, álcool, falência financeira, acredite, algo muito maior que nós, que é um Deus que fez tudo. Ele fez o sol, ele fez a lua, ele fez a água, ele fez a terra, e ele nos fez com muito amor. Então, acredite nisso. Eu queria terminar esse momento orando. Por favor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida, pela salvação. Obrigado porque o Jandir tem sido canal de informação, Senhor, para toda a sociedade de Juí e região. Que a gente possa fazer com que essa mensagem, Senhor, do teu evangelho chegue, Senhor, em muitas casas. E que o Senhor busque o perdido, que o Senhor cure, que restaure o doente, Senhor. E que a gente possa realmente, Pai, ter testemunhos vivos, Pai, do milagre que o Senhor vai fazer em muitas vidas
através desse momento que tivemos aqui, esse podcast, Pai. Obrigado porque o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida. E eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de falar no teu amor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Dessa forma, encerramos esse belo episódio e pedimos para vocês, porque eu me esqueço, se inscrevam no canal. Vocês gostaram dessa conversa? Dê um joinha lá no nosso vídeo. Se inscrevam no canal, porque isso é importante, não custa nada para vocês, mas para nós que estamos produzindo esse material, levanta lá no YouTube lá e nos dá mais força. Estamos indo bem, devagarinho, mas é assim, com persistência. Perseverança. Dessa forma, Marcelo Meneghini, muito obrigado. Mais uma vez. Obrigado, pessoal. Um forte abraço. Até semana que vem. Tchau. Tchau.